Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Como o pastor Samuel falou, eu e minha esposa Viviane somos pastores em Criciúma, Santa Catarina, em uma comunidade de fé. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja, porque a igreja é dele e nós somos apenas mordomos daquilo que ele está fazendo. E lá em Criciúma a gente tem vivido algo extraordinário. Há alguns meses atrás, batizamos 1000 pessoas. Deus está fazendo algo entre nós que eu não posso atribuir a não ser ao Senhor, a graça de Deus, a bondade de Deus. É impossível de nós reproduzirmos aquilo que Ele está fazendo. Então, eu me sinto muito honrado. Tenho 2 filhas, a Isabela, de 9, que está se convertendo, e a Vitória, de 20, que vai casar em agosto. Eu estou numa tribulação. Meu coração, não sei se está... Tem hora que fica muito feliz, tem hora que fica bravo, né? Mas nós pais trabalhamos para isso, né? Minha filha está namorando em santidade, noivada em santidade, vai dar o primeiro beijo no altar. Decisão andar assim, nunca obrigamos, ela decidiu, foi decisão dela com o Senhor. Ela tem relacionamento com Jesus, né? Filho de crente, crentinho não é, tem que nascer de novo. E ela tem uma vida com Deus. Então, eu sou um homem muito feliz. Sou um homem milionário, tenho um casamento saudável. Aliás, você que é casado, noivo ou namorado e está aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui, hoje é dia dos namorados. Tá tudo bem, vamos cultuar o Senhor juntos, né? Um excelente programa. Mas sou muito feliz porque tenho casamento saudável, filhas que amam o Senhor. Então eu sou um homem rico naquilo que o dinheiro não compra. E eu oro para que todos que me ouvem agora, você que está online pelo canal, todos vocês possam ser ricos naquilo que o dinheiro não compra. E aquilo que o dinheiro compra, você possa trabalhar bastante, e aí o Senhor vai prover com certeza. Amém? Quero agradecer o convite, né? A honra que é a vida do pastor Samuel, né? Honrando ele, eu quero honrar o reverendo Arioval, o reverendo Hernandes e todos os pastores, né, que compõem o presbitério, todos os irmãos que fazem parte dessa comunidade que tem abençoado tanto, né, o Brasil e as nações, né, através da internet, né? Eu tenho sido abençoado lá através dessa comunidade, dessa igreja, né, desse canal e dos homens que pregam aqui. Eu me sinto extremamente, quando eu falo extremo, eu não exagero, extremamente honrado de pregar aqui, porque é um púlpito que eu creio um dos púlpitos talvez mais saudáveis que eu respeito. Então eu me sinto honrado. Fica aqui minha gratidão. Espero eu contribuir de forma eficaz e precisa e bíblica naquilo que for colocado aqui. Amém? O pastor Samuel me colocou uma missão. Eu não falei isso para ele, mas agora eu vou confessar, ele não sabe, que eu não gosto quando me dá tema e me dá para pregar, mas eu vou seguir aquilo que ele pediu, que o culto é um culto para família, é um culto direcionado para casamento, para família de modo geral. Foi isso que foi orientado. Então eu quero trazer uma palavra naquilo que eu acredito que possa abençoar todos que estão aqui, do mais novo ao mais velho, dos solteiros aos casados, de todos, em nome de Jesus. Amém? Quero ler a palavra com você, se você puder, por favor. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois eu quero ler Gênesis capítulo 2, versículo 15. Por favor. Abra ou acesse, né? No seu celular, no seu iPad. Vamos ler. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz assim: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e proteger, ou cultivar
e guardar, ou lavrar e proteger. Depende da versão que você leu. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho certeza que não alimentaria todos, mas eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa multiplicar e todos nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, e não só isso, levar cestos para as nossas casas, para abençoar os nossos. Por isso eu me sujeito ao Senhor aqui, estou debaixo do teu senhorio e da tua soberania, em nome de Jesus, amém. Bom, antes de eu entrar no texto que a gente leu, eu quero colocar um fundamento daquilo que eu creio que muitos de nós aqui precisamos e buscamos, e esse culto tem, pelo menos, creio eu, como intenção também de fundamentar. Quero falar um pouquinho de família. Família não é algo inventado por nós, nem por uma constituição, nem por um país, nem por um rei. Quem inventou a família, quem criou a família foi Deus. E a família ela irriga toda a palavra de Deus. Você vê Deus protegendo aquilo que Ele criou, a família, o tempo todo. Você vê no Êxodo, a Bíblia diz que foi morto na Páscoa um cordeiro por família. Hebreus 11 vai dizer que Noé, divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar sua família. Você vê Paulo instruindo Timóteo e Tito, ao presbítero, ao bispo, que ele precisa ser um homem que tem uma família crente. Inclusive, se ele não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja de Deus. Então você vê o tempo inteiro a família sendo apontada como um fundamento. Em Abraão foram benditas todas as igrejas da terra. Não, todas as famílias em Abraão. Então há uma bênção sobre a família. A família não é algo aleatório, ela é divina. Por mais que Satanás na história tentou destruir a família, ele nunca vai destruir a família, porque a família é quem Deus criou, foi Deus que criou. Então, sendo um fundamento a família, quando você mexe na estrutura de um prédio, você condena o prédio todo fica condenado. Quando Jesus faz o primeiro milagre dele, ele faz aonde? Em uma festa de forma pedagógica. Jesus está colocando o fundamento, ele está dizendo, olha, é aqui que começa. Então, a família é um fundamento, ok? Só tem 2 organizações que Deus deixou, foi a igreja e a família. Essas organizações foi Deus que deixou, o resto são nossas organizações. Instituições não é a igreja, é um corpo vivo. Então, nós institucionalizamos e organizamos, e está tudo certo, mas Deus criou a família e a igreja, ela é orgânica, ela é viva. Agora, debaixo de uma árvore, lá no Zimbábue, tem igreja reunida debaixo da árvore, tem igreja dentro dos presídios reunidos, irmãos, pessoas que se converteram lá, estão lá reunidos agora em nome de Jesus. A igreja não é uma denominação, a igreja é um corpo, e esse corpo, igreja, família, essa estrutura, não foi eu que inventei, ela não é nossa, é de Deus. Bom, colocando isso como fundamento, partir daqui, eu quero trazer uma palavra em cima do texto que a gente leu. Você sabe, eu vou chovendo molhado em muita coisa, você que congrega aqui pessoalmente, ouve isso talvez com muita frequência. Romanos é o maior tratado teológico das Escrituras, e o capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, você vai ver o apóstolo escrevendo fundamento, doutrina, trabalhando ortodoxia, trabalhando credo. Mas você vai ver do 12 em diante, ele vai trabalhar ortopraxia, ele vai trabalhar vida, ele vai trabalhar prática, ele vai trabalhar vida na vida, ele vai trabalhar, não de 1 a 11 é domingo à noite, do 11 em diante é segunda, é a prática. Então, o capítulo 12 inicia um contexto de prática, não de evangelho teórico, não de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando, mas de Senhor, Senhor, e faz o que eu vos mando. É um evangelho aplicável, um evangelho tocável, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Estava conversando com o pastor sobre isso. Esse ministério que existem por aí de itinerantes, homens, pregadores que vivem pregando por aí, mas não têm vida com a igreja local, eles não têm autoridade com a igreja local, porque para ter autoridade com a igreja local, tem que ter vida com a igreja local. Eu, como pastor de igreja local, eu já fiz um velório domingo de manhã, apresentei um bebê no domingo à tarde e fiz um casamento no domingo à noite. Ou seja, é a vida da igreja. E a vida da igreja nos cura, a vida da igreja nos abençoa. Então a importância de estar envolvido no corpo.
E aí, partindo desse princípio, o escritor está trazendo agora vida para nós. E ele diz assim, nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, olha o que ele pede para oferecer: nosso corpo. Nosso corpo. E ele está falando literalmente de corpo, da massa, da nossa vida prática. Ele está entrando na ortopraxia da vida. Ele tá vindo para dentro da nossa casa. Inclusive, se você ler o 12, em diante, o 13, ele vai falar de autoridades, de como lidar com elas. Então, oferecei os vossos corpos. Corpos fala de natural, de palpável, do que vemos. A orientação de Paulo é para que usássemos o nosso corpo terreno como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. A palavra racional aqui no grego é lógicos, é de onde vem a palavra lógicos. É um culto lógico, faz sentido, não é uma coisa transcendental, é prático. Então, culto, oferecei os vossos corpos como um culto racional. E olha que interessante, a palavra culto aqui em Romanos, ela tem ligação com a palavra cultivo de Gênesis 2,15. Porque a origem, apesar de uma ser grega e a outra ser hebraico, a origem e o sentido é o mesmo: serviço prático a Deus. Lá, então, quando Deus chega para Adão e fala: Adão, está aqui o jardim, eu te dei, está aqui, cultiva e protege. Quando Deus fala: Adão, cultiva isso aqui, Ele está dizendo: quando você fizer isso aqui, você está fazendo um serviço para mim, você está me adorando. A palavra culto, cultivo, gera a palavra cultura. Então, o que Deus está dizendo para Adão? Adão, não tem essa banda tocando, não está o pastor Samuel com violão aqui, Adão. Não tem música, não tem CD gravado. Então me adora, cultivando e protegendo o jardim que eu dei. Aí Romanos, Paulo vem colaborar com isso e dizer: vocês têm que adorar a Deus com culto racional, oferecendo o vosso corpo, com entendimento. É interessante, a palavra vai dizer que um semeador saiu a semear, e algumas sementes caindo no caminho. O que o texto diz? A explicação do texto: que não entendendo, o maligno vem e rouba. O maligno só rouba o que não entendemos. Quando a gente entende, o maligno não rouba mais. Eu não sei se você já sabe aquela história. Uma mulher estava fazendo salsicha em casa, cozinhando salsicha. E a salsicha tem aquela pontinha, as duas pontinhas enrugadas, não tem? A salsicha não tem aquelas pontinhas enrugadas? Olha que interessante, ela cortava as pontinhas da salsicha para botar na panela, para fazer ali. Aí a filhinha viu e falou: mãe, por que você corta as pontinhas da salsicha? Aí ela falou: não sei, é a avó que faz assim. Aí foram lá na avó: ô vó, por que a senhora corta a pontinha da salsicha para botar na panela e fazer o cachorro quente, Não sei, é a bisavó que fazia. Aí foram lá na bisavó com 95 anos: ô vozinha, por que a senhora corta a ponta da salsicha para colocar na panela? Ela disse: porque minha panela é pequena. Quantos de nós praticamos coisas sem entender o que estamos fazendo? Então, entender é libertador. Quando você entende, quando Deus fala na mente e no coração, você entende, ninguém mais rouba de você. Então, entender o princípio do culto é libertador. Por quê? Porque eu vou entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Deus está dizendo: Adão, cuida do que eu criei, cuidem dos jardins que eu dei para você, exerçam seus sacerdócios. Na prática, cuide do casamento que eu te dei, cuida dos filhos que eu te dei. Quantos creem que o casamento e os filhos são presentes, são herança do Senhor? Então, se são herança do Senhor, como que você está cultuando a Deus? Cuidando do jardim chamado filhos, cuidando do jardim chamado casamento, cuidando do jardim chamado empresa, cuidando do jardim chamado emprego. E olha que interessante, a gente acha que culto é este momento. Este momento é uma forma de culto, é uma expressão comunitária de culto. Nós estamos juntos aqui cultuando ao Senhor, mas quando sairmos daqui, o culto não acaba, porque o culto nosso, ele continua. Amanhã de manhã você não vai acordar e bater o cartão para o diabo, você vai bater o cartão para a glória de Deus. Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, façais tudo
tudo no hebraico, no aramaico, no tupi-guarani, tu pode escolher a fonte, é tudo para a glória de Deus. Então, o que acontece? Muitos de nós, a falta de entendimento da vida integral nossa, nós colocamos algumas coisas como sagradas e outras como impuras. Trazemos uma dicotomia para dentro de nós. E esquecemos que somos integrais. A partir do momento que Cristo entra em nós, Cristo em nós, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então tudo que eu faço tem que ser para a glória dele. Então eu sou inteiro. Eu trabalhei no exército 22 anos, saí há 4 anos para ficar em dedicação ao pastoreio, porque é a vocação que eu creio que Deus me chamou. Mas eu fiquei 22 anos, então toda segunda-feira, toda semana eu chegava lá e fazia continência para o meu comandante. Eu não fazia, aquela continência não era para o comandante, tudo que eu fazia ali era para a glória de Deus. Então a continência também era para o Senhor, era tudo para o Senhor. Então se o meu chefe não está vendo eu trabalhar, eu vou trabalhar de qualquer jeito? Não, porque é para a glória do Senhor. Então isso vai gerando integralidade. Então eu não sou crente de domingo ou de quarta, eu sou crente, eu sou de Jesus. Quando eu preparo uma aula como professor, eu quero que aquela aula seja a melhor aula possível. Um engenheiro, quando ele faz uma ponte, aquela ponte não pode cair, porque é para a glória de Deus. Cristãos reformados foram responsáveis pela criação de relógios. Os melhores relógios do mundo foram feitos por cristãos reformados. E sabe qual a frase que permeava entre eles enquanto eles criavam os relógios? Façamos um relógio para Deus usar. Uma mentalidade. Eu vou fazer algo para Deus. Imagine você chegar em casa hoje e preparar uma janta para Jesus. O que você usaria? Qual a prataria que você usaria? O prato, aquele que você pegou da azeitona que sobrou? Não, o que você usaria? Jesus vai jantar na sua casa. O que você usaria? Quem aqui usaria o melhor que tem em casa? Por que a gente não faz isso no dia a dia? Por que a gente não faz isso cuidando dos nossos? Porque a gente acha que não é santo, tão santo assim. Para nós, santo é estar aqui. Eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas perigosas permeando no meio da igreja é o ativismo religioso. Porque o ativismo religioso rouba o pai do filho, rouba a mãe do marido. Eu vou dizer por experiência e por experimento. Eu quase perdi meu casamento por isso. Quando eu me converti, eu transferi para Deus aquilo que eu aprendi do meu pai, que eu tinha que fazer para ser aceito. E quanto mais eu fazia para Deus, mais meu pai me amava. Então eu transferi para Deus isso. E aí o meu casamento quase se foi, porque a minha esposa não casou com um diácono, ela casou com um Telmo. E ela pegou um diácono. Então eu só me enfiei dentro da igreja. Eu e minha esposa pregamos nos presídios e penitenciárias do estado há mais de 15 anos. De cada 10 presos, 8 é filho de crente. 8 é filho de crente. Ele não era para estar preso. O nome dos caras lá presos: Elias, o maluco. Lázaro, o serial killer. É nome de crente, é filho de crente. Por quê? Porque muitos de nós terceirizamos os nossos filhos para o kids da igreja, para a escola que é cristã, e vamos para o culto levantar as mãos e damos um culto aqui, e ele recebe, mas quando saímos aqui não damos um culto a ele. E aí sabe o que os presos falam para mim? Pastor, eu era crente, mas eu não quero saber da igreja, a igreja roubou o meu pai de mim. Eu cuidei de um projeto social chamado Pelotão Esperança. É um projeto com meninos com problemas de comportamento dentro do exército. Eram 30 meninos. 30 meninos de 8 a 14 anos. Mas uns meninos assim, endemoniados. Uns meninos... Não, pensa, multiplica. Eu brinco que tinha um menino lá tão endemoniado que quando eu orei por ele, saiu o menino. Penso um negócio tenso. Aí eu fiz cuidando daqueles meninos, me chamavam de pai, eu ganhei o coração daqueles meninos, eu estava dentro do exército, mas também era para a glória de Deus tudo que eu fazia, porque esse entendimento salvou meu casamento. E aí o que aconteceu? Esses meninos, dos 30, 27 não tinha pai. O que é isso? Ausência paterna. E assuste, 20, 24, 25,
eram crentes. Então, o que o Senhor quer de mim? Paulo está dizendo, irmãos, por favor, o vocativo que inicia o versículo é: eu imploro, eu quero chamar a atenção de vocês, rogo-vos, irmãos, por favor. É como se ele dissesse aqui nessa noite, se Paulo talvez estivesse aqui e dissesse: irmãos, por favor, oferece o vosso corpo como um culto, façam tudo para a glória de Deus. Imagine se todos os crentes do Brasil amanhã fossem trabalhar com essa mentalidade: é para a glória de Deus. Os melhores funcionários, os melhores professores, as melhores empresas, nós ia ganhar o Brasil pelo testemunho. Mas o nosso testemunho não prega, porque achamos que aqui dentro é culto, lá fora não é. E secularizamos aquilo que é santo e profanamos aquilo que é sagrado, porque o meu corpo pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, o meu casamento pertence ao Senhor. Eu vou ter que entregar a minha esposa mais bonita do que eu peguei. Eu vou ter que entregar, você marido, você tem que entregar ela mais bonita do que... Eu posso pedir um amém aqui? Eu estou na presbiteriana, posso pedir um glória a Deus aqui? Posso? Não? Posso? Alguém pode dar glória a Deus? Eu estou sentindo um silêncio. Um homem foi no alto de uma montanha, um alpinista, descendo aquela montanha, tinha uma árvore com gelo, e ele botou na mochila dele uma casca de árvore com gelo, com musgo verde, um negócio assim frio, botou na mochila. Chegou em casa, desfez a mochila, colocou a mochila no jardim, e lá no jardim ele soltou aquele musgo lá e esqueceu. Passou 3 semanas, ele voltou lá procurar um musgo, ele lembrou, ele não achou mais o musgo. Tinha um ramo de orquídeas no lugar do musgo. Aquela casca estava enraizada com orquídeas que ele nunca tinha visto antes. Deixa eu fazer uma pergunta: mudou o musgo? Mudou a casca? O que mudou? O ambiente. Antes era frio, gelado, inóspito, machista, orgulhoso, soberbo. Agora ficou leve, com luz, com vento, com calor. Por que eu estou dizendo isso? Homens, assim como Cristo é com a igreja, assim é um marido com a esposa. Cristo está edificando a igreja dele e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém ou não? Amém. A sua esposa é um musgo ou um ramo de flores? Depende do ambiente que você cria em casa. Então, traduzindo, você tem a esposa que merece. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? O entendimento nos liberta, o entendimento nos faz viver algo. Eu só posso usufruir daquilo que eu entendo. Eu não sei se você lembra logaritmo na matemática. Quem lembra do logaritmo? Quem entendeu o logaritmo na escola? Entendeu mesmo de verdade? Levanta a mão, que Deus te abençoe. Porque até hoje eu não sei para que serve o log. Mas lembra da regra de 3? A regra de 3 é mais fácil de entender. Eu tinha 15 anos e eu não entendi a regra de 3. E aí é só botar a regra de 3. Eu não sei botar a regra de 3. Aí um dia eu entendi. Meus irmãos, eu uso a regra de 3 para tudo. Meu carro, distância, quilômetro, gasolina. Vou comprar papel higiênico, 60 metros, 15 metros. Vezes tanto, regra de 3. A regra de 3 para tudo. Agora eu estou usufruindo da regra de 3, porque enquanto eu não entender, eu não posso usufruir. Por isso que Paulo está dizendo: eu rogo-vos que vocês entendam. É lógicos, é racional. O que vocês estão fazendo é para a minha glória. Adão, então todas as vezes que Adão cuidava do jardim, o que ele fazia? Cultuava o Deus que deu o jardim para ele. Então todas as vezes que eu e você cuidamos do que Deus nos deu, nós glorificamos e cultuamos o Deus que nos deu o que Ele deu. E se você reconhece que tudo que você tem é de Deus, então seja um bom mordomo daquilo que Deus confiou na sua mão. Eu acredito num avivamento, mas vai vir não só de uma ortodoxia, porque as pessoas estão cansadas de ortodoxia. Pesa a ortodoxia sem prática, pesa credo sem vida, pesa, cansa. E por favor,
Eu sou um apaixonado e um amante das Escrituras. Mas entenda que o Senhor quer que eu e você o conheçamos, e não só através da palavra, mas tem uma vida no conhecê-lo, andando com o Senhor e praticando aquilo que Ele pede. Por que me chamam de Senhor? Por que me chamam de Senhor, se não fazem o que eu disse? Então, o cristão marceneiro, é interessante, eu amo esses princípios na cultura. O cristão marceneiro, como sabia que era um cristão que fez uma cadeira? Por exemplo, essa cadeira, como que sabia que foi um cristão que fez? Eles viravam a cadeira e na parte de baixo tinha a mesma cor da parte da frente. O que é isso? Integralidade. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Então, será que as pessoas estão reconhecendo Deus no nosso culto, no dia a dia? Nós cultuamos o Senhor, adoramos o Senhor naquilo que a gente faz. Nosso desejo, às vezes, pelo novo. É interessante, quando levo a minha esposa para jantar, ou quando eu ministro a palavra, eu estou cultuando a Deus. Quando eu falei, eu quase perdi meu casamento. Perdi, na verdade, por 4 meses, em 2002, é um testemunho. E Deus restaurou meu casamento. E uma das coisas que eu fiz, eu tinha recém-convertido, eu me enfiei dentro da igreja. Minha esposa não tinha um marido mais. Então, eu não entendi que era sagrado cuidar dela, que era santo, que era de Deus. E para mim não era, e na igreja era. Então eu só estava dentro da igreja. Por favor, eu sou pastor de igreja. Você deve servir a sua igreja local. Servir, tem tantos ministérios precisando de você aqui. Sirva essa igreja. Sirva com tudo que você pode, mas entenda que não é só aqui. Você deve servir a Deus, cultuar a Deus em tudo que você faz. Esse princípio da integralidade é salvador. Então, o que acontece? Eu lembro que, na época que eu me converti, eu era meio assim, meio Hulk. Eu não podia ver um demônio, eu queria expulsar. Eu era meio evangelista, meu chamado era bem assim, do demônio. Manifestava um demônio na igreja, era meu. Sai que é meu. E eu era meio, não podia ver. Aí eu lembro que eu estava jantando com a minha esposa, depois que a gente voltou. A gente ficou separado, lembra, né? A gente voltou, e um dos motivos foi só a igreja, só a igreja. O que aconteceu? Tocou o celular, eu estava jantando, tocou o celular. Quando tocou o celular, era uma menina dizendo: pastora, minha avó aqui está endemoniada. E no fundo eu ouvi assim, aquele negócio de demônio do outro lado, aquele negócio. E na hora, a minha esposa viu que era um demônio, ela falou o quê? Perdi meu jantar. Perdi o jantar, já era. E ela começou a tirar a bolsa, botar os talheres, levantar, porque ela sabia que eu ia lá. Não podia, era só demônio, meu chamado. Na hora eu vi o semblante dela caindo, o Espírito Santo falou comigo: você vai tirar esse momento, esse culto, por causa de um demônio? O demônio vai tirar você da sua esposa? Demônios tem muito para expulsar, e gente para expulsar tem um monte. Agora, marido da tua esposa tem um, e é você. Na hora amor, pode sentar de novo. Eu não vou sair daqui. Eu vou pedir para outro irmão ir lá orar pela irmã que precisa, mas eu vou ficar aqui. Aquele dia eu comecei a mudar. Comecei a entender. E a Viviane, a minha esposa, que hoje prega, até pregou agora no estádio, 12 mil mulheres. A Viviane não fazia oração para 3 pessoas. Ela desmaiava de vergonha. Ela extremamente tímida. Ela era um Timóteo. Tímido, por isso que Paulo está sempre dizendo para Timóteo: coragem, Timóteo, ousadia. Não foi espírito de vergonha, mas de coragem. A minha esposa foi encorajada, porque a minha esposa era aquele musgo, era aquele musgo, mas eu sabia que tinha flores nela, e eu comecei a cuidar dela. Então, hoje a minha filha, casando, como ela está casando, para mim isso mostra que o culto deu certo. Deus recebeu o culto, é para a glória dele, não tem a ver comigo, eu não consigo sozinho. Eu sei onde eu estava, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que foi pela graça, sozinho eu não viria. Eu não encontrei Jesus, ele nunca esteve perdido, era eu que estava, foi ele que me encontrou. Mas eu entendi isso aqui, e eu comecei a adorar a Deus com tudo que eu faço. De verdade, irmãos, eu escrevi um livro, Lições do Meu Jardim. Vou lançar na Bienal agora pela Editora Vida.
porque eu tenho um jardim na minha casa, e eu entendi tanto isso, que até o jardim da minha casa glorifica a Deus. Quando alguém passa e vê aquele jardim bem cuidado, fala, que jardim lindo, eu falo, glória a Deus. É para Deus que eu corto a grama do meu jardim. É para Deus. É no cotidiano da fé, arrumar a cama, lavar a louça, cortar a grama, orar pelos inimigos, ler a palavra, servir na escala no domingo, no silêncio, no pequeno, que somos transformados de glória em glória. Quando honro os meus pais, estou cultuando a Deus que me deu um jardim chamado família. Quando eu limpo a igreja, quando ministro a palavra, quando cuido dos carros, quando ministro com as crianças, eu cultuo a Deus que me deu a comunidade de fé para servi-los. Como já falei, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O importante não é se eu sou ministro do Evangelho ou se eu sou engenheiro, se trabalho em tempo integral na igreja ou como auxiliar de escritório, não importa se estou pregando na sinagoga ou advogando, profetizando ao rei ou construindo um barco. O que importa mesmo é que eu faça tudo de um jeito para que os homens vejam as obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E aí entra o versículo 2, não vos conformeis com este mundo, porque nós não podemos nos amoldar a este mundo. Como você trata a sua esposa, não é o mundo que diz, é a palavra. Como você trata os seus filhos, é a palavra. E os seus filhos são seus. Não permita que blogueiro, não permita que youtuber discipule os seus filhos. Não terceirize os seus filhos. É para a glória de Deus, uma mentalidade, por isso que ele vai falando de culto racional, com entendimento, agora ele entra, olha, não deixa a mente de você se amoldar, não entra no molde, mas renova ela, renova, ou seja, entende o reino, entende tudo que eu estou fazendo. Não vos amoldeis, ou seja, não modela, quem define, dirige você, não são os padrões mundanos, mas os padrões de Deus. A forma de tratar a esposa, a forma de lidar com o dinheiro, de educar os filhos, não é a cultura do mundo que te molda, mas a cultura do céu. A consequência de andar na cultura do céu, cultuando a Deus com tudo, meu irmão, olha que coisa linda, isso aqui é consequência, é fruto. Qual é a consequência? Experimentareis, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, enquanto eu caminho, enquanto eu obedeço, eu cultuo a Deus com tudo, a vontade do soberano vai se cumprindo em mim, ainda que no vale da sombra da morte, ou na montanha da prosperidade, eu vou estar no centro da vontade de Deus, eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, e aí eu vou descansar, aí um dia, não importa a tempestade lá de fora, aqui dentro tem paz, porque eu estou fazendo o que Deus mandou fazer, eu estou caminhando, cultuando o Senhor com tudo que eu faço, com tudo que Deus colocou nas minhas mãos. A consequência é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando cultuamos a Deus, entendendo, andamos debaixo de obediência. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não tem filhos preferidos. Eu acredito que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem mais Ele. Tem homens segundo o coração. Saul se preocupou com a coroa, Davi se preocupou com a presença. Por isso que Saul disse, Samuel, vem comigo para que as pessoas tenham a impressão que eu estou contigo com Deus ainda. Mas quando Davi foi corrigido, ele foi para o chão chorar e disse, não retires de mim o teu espírito. Porque Saul amava a coroa, Davi a presença. Tem gente que prefere, filhos que preferem mais. Quando eu entendo e eu caminho em obediência, meu irmão, eu vou dizer, obediência é algo incrível. Quantos lembram da história, e eu vou encerrar, fica tranquilo, aqui, esse relógio está olhando para mim. Quantos lembram da história, né? Jericó, Josué, 7 voltas, sim ou não? Silêncio, ok? No último dia, grita, uma pergunta simples, pedagógica, grito, derruba muro? É impossível, a física não deixa isso aí. Mas obediência derruba. Não foi o grito, foi a obediência. Eles caminharem em silêncio e gritarem para o muro cair, só obediência, meu irmão. Então a obediência derruba. Então eu acredito que a obediência envolve renúncia,
mortificar a nossa carne. Às vezes queremos fazer outras coisas, mas vamos mortificá-la para obedecer o Senhor. A obediência não alcança a graça. Graça é de graça. Mas a obediência abre portas. A obediência abre portas. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não me obedecem? Mostra o senhorio que está sobre nós. Quando você separa 10% que você ganha, mostra quem é o Senhor da sua vida. Uma obediência mostra o senhorio. E mostra que o dinheiro não é o seu Senhor. O seu Senhor é Deus. Então, não fique admirando o jardim dos outros. Plante, regue, pode, adube, capine, cuide do jardim. Não existe jardim bonito sem cuidado, sem zelo, sem esforço, sem renúncia. Jardins. Não existe casamento forte sem adubação, plantio, cuidado. Não existe profissão bem-sucedida sem diligência, esforço, trabalho, estudo. Não existe ministério eficaz e frutífero sem obediência. Não existe família saudável sem cultivo. E eu quero te deixar essa palavra de encorajamento aos irmãos, para que amanhã de manhã, à tarde, você vai fazer qualquer coisa, é para a glória de Deus. O culto continua, né? O culto nosso continua. Você que é solteiro, honrando seus pais, não pensa em ir para a África antes de lavar a louça em casa. Não pensa em querer formar família sem antes honrar os seus pais. Caminha dentro da estação correta, né? E eu oro para que Deus possa permitir que venhamos a cultivar jardins lindos. E todas as vezes que alguém olhar para o jardim, vai dizer: uau, que jardim é esse? Nós vamos dizer: glória a Deus. Foi o Senhor que me instruiu. Foi o Senhor que me resgatou. Foi o Senhor que me habilitou. Foi o Senhor que me deu força para andar somente pela graça e obedecê-lo. Posso orar por os irmãos? Vou pedir para ficar de pé por obséquio. Senhor, nessa noite aqui, junto com os irmãos online e com os irmãos aqui presencial, nós nos submetemos ao Teu Espírito, ao Espírito Santo. Se porventura os nossos cultos não têm Te agradado, e eu não falo da liturgia da quarta ou do domingo, se porventura os nossos cultos, o cuidado com os jardins que o Senhor nos confiou, não tem Te agradado, se porventura o nome de Jesus tem sido envergonhado pela forma com que a gente tem conduzido tudo que o Senhor nos confiou, nós estamos aqui nessa noite para dizer que somos Teus filhos. Pode nos corrigir, Senhor. Nós amamos a correção, porque quem não é corrigido não é filho, é bastardo, e nós somos filhos. Não deixa a gente caminhar sem o Senhor. Nós queremos dizer como Moisés em Êxodo 33, não me faça sair desse lugar se a Tua presença não for comigo. Não me faça prosperar se a Tua presença não for comigo. Não faça esse culto explodir se a Tua presença não estiver nele. Não faça a gente ir para lugar nenhum. Nós não queremos caminhar sem o Senhor. Nós queremos estar sempre com o Senhor. Por isso, que a nossa vida seja integral, inteira, e ela glorifique o Teu nome, em nome de Jesus.